Quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos agora no nosso resumo da nossa escola bíblica. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever. O nosso resumo aula de hoje aqui no nosso canal do YouTube já é a nossa terceira aula. O título é Eleição e Predestinação. Vamos entender melhor a questão da predestinação que a Bíblia nos fala, pois muito se debate a questão da predestinação erroneamente e forma-se doutrinas antibíblicas. Por que digo isso? Porque a predestinação, quando não compreendida corretamente, leva alguns ao inferno e outros ao céu, o que a Bíblia não nos diz em hipótese alguma que será assim a predestinação que ela fala, mas isto é entendimento de homens e doutrina de demônio. Antes de entrarmos à aula, vamos à nossa leitura diária com alguns versículos de parâmetro para nossa aula de hoje. 1 Pedro 1:2, fomos eleitos segundo a presciência de Deus. 1 Timóteo 2:4, Deus oferece a salvação a todos, mas nem todos a recebem. 1 Coríntios 10:12, os eleitos devem vigiar para não cair e perderem a salvação. Romanos 8:30, apenas os eleitos em Cristo foram predestinados. E Romanos 8:28-29, a predestinação não é dupla, pois ela diz respeito apenas às dativas da salvação. E Efésios 2:4-8, a salvação é pela graça, provém do amor de Deus. Então, esses versículos aqui citados já é suficiente para desmentir a predestinação que diz que uma vez salvo, salvo para sempre, que alguns Deus escolheu para a condenação e outros para a salvação, pois não é assim, pois o versículo diz que a predestinação se refere unicamente aos que foram salvos, os eleitos, os chamados à redenção. O nosso textuário está baseado em Efésios 1, 4 e 5, que nos diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos da adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A verdade prática diz: segundo a presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que seriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Mas nada tem a ver com Deus condenar alguns ao inferno. Ao contrário, o inferno ele nem foi feito para os homens. A própria palavra de Deus diz que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, mas todos quanto rejeitam a salvação oferecida por Cristo, irá para o inferno. Mas não é Deus que os lança no inferno, são eles que vão por não aceitarem a verdade. A leitura bíblica está em Efésios 1, 4 ao 12, que nos diz assim a palavra de Deus: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradados a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência,
descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, quer que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo Jesus. Aí está a fala de Paulo sobre a questão da predestinação e para quem é e como que ela funciona. Eleição e predestinação são termos importantes no estudo sobre a doutrina da salvação. Por isso, é preciso estudá-los diretamente, a fim de apresentar uma aula com bom embasamento doutrinário, no sentido de edificar a sua vida e dos nossos alunos. Essa é uma orientação a nós, professores. A doutrina da eleição em Cristo é gloriosa. Nele fomos eleitos para a salvação e predestinados a desfrutar das mais ricas bênçãos espirituais. Então, nele quem? Em Cristo fomos predestinados. Não predestinado com sentido pejorativo, aonde Deus é um Deus vingativo, um Deus sem amor, aonde na doutrina da predestinação Deus ele não é tão bom, porque dentro da doutrina da predestinação ensinada por alguns, Deus decide lançar alguns no inferno e levar outros para o céu. Só que isso só na cabeça dos defensores da predestinação, porque o nosso Deus chama a todos à salvação, mas quem decide se será salvo ou não é o homem e a mulher que resolve que vai ou não entregar a sua vida a Cristo. Nunca Deus predestinou alguém ao inferno. Também não força ninguém a entrar no céu. É livre e espontaneamente que escolhemos o nosso caminho e vamos escolher exatamente pelo que escolhermos e o que decidimos da nossa vida. Mas o chamado de Deus é o amor, o chamado de Deus é a salvação, o chamado de Deus é o céu. Mas eu digo que quero ir ou não, e não Deus que intervém lançando alguns injustamente no inferno. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação, como já falamos. Esses vocabúlares ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores nesta lição. Abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Tópico 1. A dativa da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Mas o que tem que ficar claro, que do que Ele elegeu é no sentido não de escolha de alguns e de outros não, do que Ele elegeu no sentido de que Ele chamou, né? Mas eu, pastor Paulo, preciso decidir se quero ouvir a voz de Deus me chamando. Se eu não quiser, então eu tomo o caminho da perdição. Mas não é Deus que me levou ao caminho da perdição. Foi a minha escolha, a minha decisão. A eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios 1:4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso ele é cristocêntrica. A doutrina da salvação ela é cristocêntrica. 2,
em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E 3, em qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, a finalidade da escolha de Deus é para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donnet, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé das Assembleias de Deus assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Deus escolheu a igreja, Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você. Só que dá-nos o direito de decidirmos se queremos ou não, né? Deus não nos fez robô, Deus não nos fez marionete, Deus nos fez com livre arbítrio de escolha. É eu que decido se quero ir para o inferno ou para o céu. Deus não intervém me obrigando a entrar no céu e também não me lança no inferno. Essa doutrina é doutrina de homem, é doutrina diabólica. Eu disse e volto a repetir, o Deus da predestinação é um Deus injusto. Não é um Deus de amor, não é um Deus verdadeiro, é um Deus falso. Porque ele cata alguns homens e algumas mulheres e leva para o céu. E outros ele leva para o inferno. Eu não conheço esse Deus, não quero conhecer, não faço parte do chamado deste Deus. Porque o meu Deus é amor. E o meu Deus convida todos para o céu. Meu Deus convida todos para a salvação. Mas quem vai decidir é o homem e a mulher. Que ninguém é eleito sem estar unido com Cristo. Isso tem que ficar claro. Eu volto a repetir. Deus não escolhe ninguém que não está ligado na videira verdadeira. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João 3,16, 1 Timóteo 2,4,6. Como eu disse, é um Deus justo, é um Deus amoroso. Ele nos oferece a condição de salvação a todo mundo. Ele enviou o seu Filho. Ele deu o que tinha de melhor no céu para salvar a humanidade. Mas se o homem, se a mulher, se nós rejeitarmos ao Senhor, nada tem a ver com a doutrina que diz que eu não fui escolhido, que eu não fui predestinado, que eu não fui chamado, ou ainda mais diabólica quando diz que quem não é predestinado são os filhos de Caim que vai para o inferno, e quem é predestinado são os filhos de Abel. Isso é diabólico. Deus, como eu disse, da predestinação é um Deus sem amor. Porque você imagina um bebê, uma criança linda nascendo, os pais felizes com o nascimento daquela criança e de repente aquela criança não tem direito de salvação, porque ela nasceu da linhagem de Caim e mesmo que ela queira ser salva, mesmo que ela queira fazer qualquer coisa, ela será lançada ao inferno. Esse é o Deus da predestinação. Graças a Deus que não é o meu Deus, porque o meu Deus chamou-nos para o céu. E torna-se uma realidade para cada pessoa, de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. 2:8, 3:17. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras. Efésios 2:8, 9. Somos salvos pela graça.
Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios 1:4. Nesse aspecto, o vocábulo grego, ágios, santo, significa separado do pecado. 1 Pedro 1:15-16. O adjetivo grego, amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Filipenses 2:15. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral da vida, para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Efésios 5:1-3. Elegeu-nos porque já o aceitamos, já fomos salvos por Ele. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Efésios 4, 22, 15, 25, 28, 29 e 31. E ainda, severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. Efésios 5, 3, 15 e 18. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mâncora, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 27. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Gálatas 5, 22 e 25. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final do dia de Cristo. 2 Coríntios 3, 18. Então está aí o significado da santificação dentro da predestinação e dos eleitos em Cristo Jesus. Tópico 2. Predestinação para os filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Predestinação. Termo grego prolizo, traduzido como predestinar, 1:5, é formado pelo vocábulo árizo, que significa determinar, e pela preposição pró, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, incluso na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de uma prova para si mesmo, Efésios 1:4, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus, Efésios 1:5. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Romanos 8, 29 e 30. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Efésios 1:5b. Então aí está o que é predestinação. Filhos por adoção. Vamos saber o que é filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que expressa o termo adoção. Romanos 8, 15, 23, 9 e 4, Gálatas 4, 5, Efésios 1, 5. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecido entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1,
versículo 5, parte B. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Efésios 2, 4, 5. Se no outro tempo éramos estranhos, inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Colossenses 1, 21, Romanos 8, 17. Essa posição nos é imerecida. Contudo, aprove ao Pai fazê-lo assim. Mateus 11, 26. Então nós fomos adotados por Deus, porque Jesus veio para os que eram seus, mas os seus os rejeitaram. Paulo explica isso na sua carta aos Romanos, os judeus. E nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. E todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é Filho de Deus, também será salvo. Fomos adotados por Deus. Não éramos filhos, éramos gentios, filhos, judeus, chamados judeus, mas não quiseram, nós entramos nesta adoção. Glória a Deus por isso. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dativa. Gênesis 1, 26, 3, 23, 24. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou com os homens, adotando os escolhidos. Efésios 1, 5. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Romanos 8, 29, Apocalipse 2, 17. Então Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de chamar Abba Pai. Gálatas 4, 6. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8, 17, das promessas a Abraão. Gálatas 3, 29, e da vida eterna. Efésios 3, 6, Tito 3, 7. Tendo sido aceito por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Efésios 1, versículo 6. O subsídio teológico nos traz alguns conhecimentos a mais sobre a predestinação. A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. A predestinação do crente leva-o a ser conforme a imagem de Cristo. Assim sendo, todos somos exortados a perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. A graça divina tanto salva quanto nos preserva a alma neste mundo, corrupto e corruptor. A fé antecede a regeneração, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 16. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, para ser salvo, precisamos confessar a Jesus, precisamos reconhecer o sacrifício perfeito de Jesus. Não tem essa doutrina, essa brincadeirinha de dizer que Deus escolheu alguns e outros não. Deus lançará alguns no inferno e outros não, tá? Isso é diabólico, é mentiroso. Deus não lança ninguém ao inferno. Tem que ficar claro. A pessoa vai ao inferno porque escolheu
ser rebelde a Deus. Tópico 3. A sobremidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, como eu disse, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Atos 17:30. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, Atos 4:28, Romanos 8:29 e 30, 1 Coríntios 2:7, Efésios 1:5-11, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Então aqui está mais do que claro, Deus não está condenando ninguém ao inferno, tá? A doutrina da predestinação lança alguns ao inferno e coloca outros no céu, mas ela é antibíblica, diabólica e doutrina de homens, porque a predestinação aqui está muito claro nesses versículos. Só não entende quem não quer. É predestinado os salvos. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé das Assembleias de Deus assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus segundo a presciência divina. Efésios 1:4-5, 1 Pedro 1:2. Então isso tem que ficar claro para que você não confunda mais e não seja enganado pela falsa predestinação. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Efésios 1:4-5. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus, desde sempre. 2 Tessalonicenses 2:13 e 2 Timóteo 1:9. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos, em prover a salvação, o amor de Deus. João 3:16, 1 João 4:10, 19. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Romanos 8:29, Efésios 1:4-5. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Efésios 2:4-8. Não obstante, o que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. João 12:32. Creio que ficou mais do que claro o significado da palavra predestinação nessas 6 passagens da Bíblia. Só não compreende quem não quer, porque o Espírito de Deus fala-nos claramente aqui. Subsídio teológico. O verbo predestinar, prolizo, ocorre 6 vezes no Novo Testamento, como já citamos, e nas outras cartas de Paulo. Esse verbo significa decidir antecipadamente e se aplica ao propósito de Deus compreendido pela eleição. A eleição de Deus escolhendo em Cristo um povo para si mesmo. E a predestinação diz respeito ao que Deus planejou antecipadamente fazer com aqueles que foram escolhidos. Desta forma, a questão de predestinação não significa Deus decidindo antecipadamente quem será salvo ou não, mas decidindo antecipadamente o que planeja que os eleitos em Cristo sejam ou venham a ser. Deus predestinou como os eleitos, isto é, aqueles que estão sendo salvos em Cristo. Deveriam ser, em primeiro lugar, conforme a semelhança de seu Filho. Romanos 8:29. Em seguida, serem chamados. Romanos 8:30. Justificado, 8:30. Glorificado, 8:30. Santos e irrepreensíveis, Efésios 1:4. Adotados como filhos, Efésios 1:5. Redimidos, Efésios 1:7. Para o louvor de sua glória, Efésios 1:11-12.
aqueles que receberiam o Espírito Santo, Efésios 1:13, destinatários de uma herança, Efésios 1:14, seres criados para realizar as boas obras, Efésios 2:10. Então aí está para quê e para quem fomos predestinados e por que fomos predestinados. Esqueça a doutrina de homens, esqueça o ensinamento teológico, esqueça essa doutrina diabólica que não tem amor, que lança pecadores no inferno, que Deus escolhe alguns ao céu e outros ao inferno. Esqueça, isso é diabólico, isso é antibíblico, esse é um erro teológico, grosseiro, mentiroso, que o diabo incultou para enganar as pessoas. É o que a palavra de Deus nos ensina. Você gostando ou não da minha fala, isto é o que a palavra de Deus nos garante. Conclusão: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Amém? Então, predestinação, agora você sabe o que é. Você não vai mais ser enganado pelo diabo. Você não vai mais ser enganado pela falsa teologia da predestinação. Eu nem culpo aqueles que ensinam. Eles também aprenderam assim. Eles também foram enganados e por isso ensinam. Mas hoje o Espírito Santo nos trouxe clareza através das lições bíblicas da CPAD, aonde tratamos, diretamente sobre o que é predestinação e como que a predestinação funciona verdadeiramente. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a se inscrever. Digite lá, paulo.delanhese. Compartilhe os nossos vídeos. Ao receber os nossos links no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, compartilhe com seus amigos. Peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de esclarecimento, a verdade, como esta aula nos trouxe, este grande ensinamento da palavra de Deus, e não do ensino de homens que lançam alguns ao inferno e escolhem outros ao céu. Não é essa doutrina que queremos ensinar, não é essa doutrina que pregamos. A doutrina que pregamos é a doutrina do amor, de salvação, como esta. Amém? Um grande beijo no coração de cada um.